Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode, inclusive, compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em nome de Jesus. Hoje eu quero começar a apresentar aos irmãos este capítulo a partir de 3 perspectivas. Eu quero demonstrar que quando eu olho para esse capítulo, eu vejo primeiramente o apóstolo colocando diante dos nossos olhos a questão do tabernáculo terrestre, que é o tabernáculo do Antigo Testamento, o tabernáculo construído por Moisés, que se tornou o templo, posteriormente edificado por Salomão. Então nós temos a questão do tabernáculo terrestre e dos serviços que ali ocorriam, e daqueles que prestavam aqueles serviços sacerdotais. Então essa é a primeira questão que eu quero levantar com os irmãos. Eu preciso que vocês tenham isso em mente. Ele vai colocar primeiramente a questão do tabernáculo, o tabernáculo terrestre, com seus serviços e com aqueles que prestavam os serviços. No segundo plano, o apóstolo vai apresentar então a obra de Cristo Jesus, aquele que veio dos céus e, portanto, é um retrato da sua encarnação. Como Cristo de Deus, ele vem para a terra num tabernáculo humano. Há um outro tabernáculo também, só que agora é uma referência ao corpo de Cristo, à humanidade da qual ele se reveste. E agora esse Cristo é o sumo sacerdote, que vai neste tabernáculo não feito por mãos humanas, ou seja, não da mesma natureza que o primeiro, agora um tabernáculo celestial, um tabernáculo feito pelo próprio Deus, e agora Cristo é quem vai operar esse serviço que no antigo era feito. E agora, no entanto, sendo feito pelo próprio Cristo de Deus, então há uma eficácia nesse serviço que é prestado. E em terceiro plano, eu quero demonstrar como que esse Cristo, encarnado na humanidade, esse Cristo templo, esse Cristo homem, em si mesmo, ele cumpre uma obra plena, de modo que agora ele se torna o protótipo, ele se torna o modelo, ele se torna o sinete, a partir do qual todos nós, vamos colocar nesses termos, devemos ser conformados. Então são esses 3 pontos
que quando eu particularmente leio o capítulo 9 de Hebreus, eu percebo nitidamente esses três momentos. Andei lendo alguns comentários, e infelizmente eu percebi que a ênfase maior que se dá é apenas num desses três aspectos, que é a eficácia da obra que Cristo realizou pelos pecados, ou seja, como os sacrifícios antigos, no templo antigo não tinha nenhuma eficácia, agora Cristo vem e, enquanto homem, ele realiza um sacrifício perfeito, o que já é uma grande verdade, evidentemente. Mas nós não podemos pensar que a obra de Cristo é objetivamente concluída na cruz do Calvário, historicamente falando, seja o fim da história da salvação. Eu até posso dizer para os irmãos que, como nós vamos trabalhar aqui a figura do tabernáculo, e vamos ler aqui então os primeiros versículos, para que eu possa dar essa explicação e passar então a abordar cada um desses aspectos. Veja assim, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candelabro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por detrás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Destas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente, ou em pormenores. Até aqui. Observe que o apóstolo apresenta primeiramente o tabernáculo. Mas alguma coisa chama dos irmãos aqui a atenção nessa pequena descrição que o apóstolo fez? Alguma coisa chama a atenção, não no texto, mas que falta no texto. O que estaria faltando aqui nessa descrição? Dá para os irmãos notarem aí? Não procure no texto, porque você não vai encontrar no texto. Ou seja, é algo que está faltando. Mas não é que esteja faltando. É porque o apóstolo, a propósito, não colocou, porque ele quer nos levar a uma compreensão além. Eu faço uma pergunta e logo os irmãos já saberão o que está faltando. Observa que ele está dizendo acerca do tabernáculo, né? Versículo 2. Com efeito, ou melhor, versículo 1, né? Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. E aí ele vai falar então no versículo 2 que esse santuário terrestre tinha como parte anterior o santo lugar. No versículo 3, depois do véu, o santo dos santos. E ele não faz menção a algo. Quantas partes continha a totalidade do tabernáculo? Quantas? 3 partes. E a quantas partes ele faz referência? Somente a 2. Ou seja, me parece que ele sinaliza aqui no primeiro versículo, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviços sagrados e o seu santuário terrestre. Logo, ele coloca como preceito de serviços sagrados aquilo que ocorria no átrio, no pátio. Então, eu quero que os irmãos imaginem o santuário, incluindo o pátio ou incluindo o átrio, como em algumas traduções ocorre. Havia a primeira entrada, um grande pátio, onde estava ali o altar de holocausto. Era onde diariamente morria o sacrifício, era efetuado o sacrifício de um animal. Tinha também uma bacia de bronze,
onde o sacerdote lavava as mãos e os pés antes de adentrar o santuário. Então, me parece que esse átrio aqui não é chamado de santuário, mas que o santuário é chamado, então, ali o primeiro compartimento fechado, chamado o santo lugar, aí vinha um véu, e aí o segundo tabernáculo, um segundo compartimento interior, chamado de o Santo dos Santos, onde havia ali a Arca da Aliança, havia um propiciatório. Para os irmãos imaginarem, a Arca da Aliança era como se fosse uma caixa mesmo, de madeira de acácia recoberta de ouro. Dentro havia a vara de Arão, uma urna contendo um maná, e também as tábuas do testemunho, as tábuas dos 10 mandamentos. Porém, cobrindo esta caixa, que era a arca, essa tampa que cobria chamava-se propiciatório. E em ambos os lados, nas extremidades, havia a figura de 2 querubins que olhava para dentro da arca, mas que não podia contemplar o interior da arca, porque o propiciatório cobria a arca, fechava. Então, embora estivesse com os olhos voltados para o interior da arca, o propiciatório impedia que eles vissem as tábuas da lei, a urna com o maná e a vara de Arão que floresceu. Bem, mas a ideia que eu quero trazer inicialmente foi o que eu coloquei, a questão que a maioria dos comentários bíblicos usam o capítulo 9 inteiro para falar apenas de um aspecto, que seria a eficácia do sacrifício de Cristo Jesus, ou seja, a eficácia do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, da morte objetiva de Cristo, aí a morte histórica e objetiva de Cristo na cruz do Calvário. Bem, esse aspecto é um aspecto extremamente importante, e eu vou discorrê-lo daqui a pouco, porque ele fala acerca de como que Deus, mediante o seu Filho, ele paga o preço pelos nossos pecados. Ou seja, ele vai nos permitir que, por meio da morte de Cristo, nós tenhamos uma consciência purificada de todos os pecados. Isso é extremamente importante. O problema, e talvez o maior dos problemas, é que, embora o cristianismo, de uma maneira geral, e mesmo outras religiões que não sejam o cristianismo, eles falam, de alguma maneira, de um estágio final de salvação. Fala-se muito de glorificação em termos do cristianismo, quando chegarmos na glória. Porém, costuma-se entender que essa tal glorificação, esse estágio de perfeição, atenção, será um resultado, daquilo que Cristo realizou por nós. Deixa eu colocar as palavras adequadamente para não dar nenhum tipo de distorção de pensamento, mas que me isenta, ou que, embora não isente, mas no final eu serei isentado. Entendeu? Não me isenta, mas no final acabarei sendo isentado de percorrer um caminho de aperfeiçoamento. E eu explico o que eu quis dizer com essas palavras paradoxais, contraditórias. Como é que eu não estou isento, mas no final estou isento? Ora, eu não estou isento porque se prega comumente que nós temos que passar pelo processo de santificação. Não é dito que nós temos que ser purificados e santificados e transformados? Todos não pregam isso? Entretanto, a grande pergunta é: vai que o indivíduo ele morre antes de passar por tal aperfeiçoamento? Aí, neste caso, eles dizem: não tem problema. Se você morreu e no momento da sua morte você estava em dias, com a sua vida dentro daqueles padrões estabelecidos, não tem problema, você vai para a glória e está resolvido, está fechado, está encerrado. Ou seja, no primeiro momento eu não estava isento, precisava de passar pelo processo. Entretanto, de repente, porque antes de eu passar pelo processo completo, eu morri,
eu agora estou isento de passar por ele, porque eu já vou para a glória, e entrando na glória já estarei completamente perfeito, e agora é só viver feliz para sempre. Essa é a história. Porventura, os irmãos já ouviram isso que eu estou colocando, em outras palavras, mas nesta ideia, vocês já ouviram? Ou seja, você nunca ouviu, minha Terezinha? Você ouviu isso a vida inteira? Ou seja, sempre nos é pregado uma santificação. Isso aí é inquestionável. Ou seja, nos é colocado um caminho ao qual devemos percorrer. Perfeito. Entretanto, as pessoas vão morrendo, e a despeito de terem elas ou não alcançado o fim deste caminho de santificação, elas acabam alcançando ou recebendo uma santificação automática, como se a morte resolvesse todos os problemas do meu ser, da minha alma, das minhas faculdades, do meu coração. É como se, porventura, eu no meu atual momento, por exemplo, há uma série de coisas em mim. Eu não me refiro ao meu corpo, eu me refiro ao meu coração, à minha consciência, à minha mente, às minhas vontades, às minhas emoções, à minha pessoa. Há uma série de coisas a serem tratadas. Os irmãos não têm ideia do quanto que um ser humano tem para ser tratado, para ser modificado. Talvez a nossa falta de ideia da proporção e do quanto precisamos ser modificados é a presença das trevas, que não nos permitem ver o que somos. Mas na medida que a luz vai nos iluminando, nós vamos percebendo. Até porque se você vir tudo de uma vez só, aquilo que você entra num desespero total. É até um perigo uma coisa dessa. Então Deus, na sua sabedoria, Ele vai te elevando de um nível a outro nível. Se você alcançou um determinado nível de vida espiritual, logo, Ele vai te apresentar um segundo nível. Até então você via apenas um nível, você via apenas um degrau que você tinha que alcançar. Alcançando aquele degrau, Ele vai te apresentar um outro degrau. Aí você então agora tem um próximo desafio, tem um próximo passo a dar nessa caminhada, e depois um terceiro, e assim Ele vai te apresentando. Então, na medida que você vai experimentando isso, você vai vendo que são muitas as questões a serem tratadas, são muitas as questões a serem resolvidas dentro de nós, mediante a obra de Deus já realizada em Cristo, mediante a obra de Deus realizada em Cristo, que está sendo realizada em nós, mediante a absorção da palavra, do entendimento, do conhecimento que nós vamos tendo acerca de Deus, acerca de nós mesmos, acerca do pecado, acerca da carne, acerca do mundo. Ou seja, na medida que os olhos vão sendo abertos para a compreensão de todos esses aspectos, quanto mais você conhece a Deus, seus olhos vão sendo abertos, mais você vai conhecendo a si mesmo, mais você vai conhecendo o pecado, mais você vai conhecendo a carne, mais você vai conhecendo o diabo, mais você vai conhecendo o mundo, tudo isso. E aí você vai entrando numa experiência de uma profunda necessidade de crescimento. Infelizmente, o tempo em que a gente vive é um tempo de insensibilidade e de inércia espiritual, porque nós não conseguimos enxergar. Quando falta a visão, nós ficamos acomodados. O que é uma vida cristã estagnada? Senão uma vida cristã de alguém que não consegue perceber nada. Então ele pensa, não, eu creio em Cristo, creio no Evangelho, Jesus morreu por mim, meus pecados estão perdoados, quando eu morrer eu vou para o céu. Ponto final. Desde que eu cumpro com as minhas obrigações, e as obrigações são poucas, não são muitas. É não beber, não fumar, não dançar, não assistir o filme A Cabana, não fazer outras coisas mais, e não adulterar, não prostituir,
e não se esquecer do mais importante, que é o dízimo, né? Enfim, e quero abrir aqui um parêntese, porque eu citei o dízimo, e eu vejo que toda vez que eu falo sobre o dízimo, eu falo com um bom coração. Eu falo como alguém que quer instruir a igreja que nós não podemos tomar o dízimo do Antigo Testamento e nem o mero ato de dar dinheiro como sendo algo de tão precioso que nos é requerido espiritualmente. Nada disso. Eu falo de bom coração porque eu sou honesto com todos vocês. Entretanto, muitas vezes isso não é recebido de bom coração. Uma coisa é você falar de bom coração, com honestidade, com verdade, como quer libertar as pessoas. Outra coisa é o modo como você recebe. Infelizmente, a nossa igreja ela é conhecida como uma igreja onde não se dá dízimo, ou onde não precisa dar o dízimo, ou onde você pode congregar e ter uma mordomia cristã falha. Você poderia, teoricamente, ser um administrador infiel e estaria tudo bem. Ora, se nós pregássemos isso, nós estaríamos indo de encontro à vontade de Deus. Até porque, a despeito do nome que você dê a qualquer ato de doação, seja dízimo, seja oferta, seja esmola, seja ajuda, seja o que for, para qualquer coisa que seja, isso é um princípio, e não somente um princípio, mas uma manifestação do amor. Eu digo que quando você toma daquilo que você recebeu de Deus para ajudar uma pessoa que está à rua precisando de algo, ou que você ajuda alguém que não sendo necessariamente uma pessoa carente, no sentido, ou melhor, não sendo um mendigo, mas uma pessoa carente de alguma necessidade, e você ajuda, ou que você ajuda ou contribui para um orfanato, ou que seja para um asilo, ou para um hospital do câncer, ou qualquer outro tipo de organização filantrópica que de fato atenda à necessidade das pessoas, ou quando você coopera numa comunidade, eu vou colocar religiosa no bom sentido, em que se aquela entidade religiosa, a que se chama de igreja ou outros nomes, dependendo da linha doutrinária, do pensamento, da ideologia, e você então contribui para que aquela entidade cumpra com o seu papel espiritual, ou seja, tudo isso que eu aqui relatei, que implica você abrir mão de algo para contribuir, isso é manifestação do amor, e portanto isso não pode ser negado por nenhuma pessoa que tenha um mínimo de visão espiritual acerca de Deus. Então a minha crítica aqui, o mais importante é o dízimo, é verdadeira a partir do momento que você entende que há pessoas que colocam o mero ato de você dar dízimo na igreja como requisito exterior e uma mera prática obrigatória com vistas a ter o benefício do céu. Isso é mentira e isso é um grande engano. Agora, toda doação que é feita de coração com vistas ao bem, isso é um dom de Deus, é uma manifestação do amor. Bem, mas por todos os efeitos, é assim que se pensa, que cumprindo com tais obrigações, as primeiras, as religiosas, que eu havia citado, a pessoa, ao morrer, ela pensa, vai para o céu. A pergunta que se faz, e que se deve ter em mente, é a seguinte: a morte resolve todos os problemas que nós temos em nossa alma? A pergunta é, quando a alma ela sai do corpo humano e ela adentra os portões da eternidade, entenda metaforicamente, os portões, a alma agora é outra? Agora a alma que outrora, digamos, era egoísta, avara, agora morreu, agora não é mais egoísta nem avara. Ora, pensar assim é pensar como os gnósticos do primeiro século, que pensavam que o mal era o corpo. E uma vez despido do mal, do corpo,
a alma seria boa. Olha a ideia. Por isso que havia aquela prática ascética que até hoje muitos cristãos trazem consigo, achando que se você ficar 3 dias de jejum, você estará num processo de santificação. Ou seja, você está amortecendo ou mortilizando a carne. É verdade que você está amortizando a carne física. Mas quando a Bíblia fala sobre a carne no sentido pecaminoso, não é essa aqui não. Essa que cobre esse corpo físico, não. Carne no sentido pecaminoso fala exatamente de uma natureza não substancial, mas de uma natureza enquanto uma consciência, que ela é exatamente aquilo que ela, do modo como ela foi formada ao longo de toda a existência humana. Então, você pode ficar de jejum 3 dias, 21 dias, que a única coisa que vai enfraquecer é a carne física. A carne, enquanto natureza espiritual e pecaminosa, não enfraquece. Então a pergunta é, se o homem ao morrer e a sua alma sair do corpo físico, adentrar o mundo espiritual diretamente, se não resolve os problemas da alma, então nós temos que pensar que a salvação de Deus, ela não pode se esgotar e ser apresentada como sendo meramente os pecados perdoados. Lógico que uma vez que meus pecados estão perdoados, é um dos 3 aspectos que eu vou apresentar, lógico que eu tenho a garantia de salvação eterna, porque estão perdoados. Entretanto, isso não me isenta do processo de santificação, absolutamente, não me isenta de passar por um processo de uma ascensão espiritual, de um crescimento espiritual, desculpe-me a palavra, mas de uma iluminação espiritual que me leva a ser um homem, de fato, a imagem e semelhança de Deus, que me faz a ter a estatura de varão perfeito, de maturidade, o crescimento final que Deus quer nos levar. Então, o apóstolo ele começa, vamos agora fazer a abordagem, ele vai passar, apresenta inicialmente, em poucas palavras, apresentando esse santuário. Esse santuário, ele deve ser visto como tendo o átrio, ou pátio, onde ocorria o sacrifício. E aqui está a primeira argumentação, de que a salvação não para aqui, no altar de holocausto. Se o altar de holocausto representa a morte física de Cristo, porque não era onde o cordeiro morria? Sim ou não? Onde é que o cordeiro morria? No átrio, no santo lugar ou no santo dos santos? No átrio. Ora, e se está tudo resolvido aqui, para que serve o santo lugar e o santo dos santos? Por que havia ainda um serviço a ser prestado dentro do santo lugar todos os dias pelos sacerdotes? E por que uma vez por ano o sumo sacerdote teria que entrar ainda no santo dos santos, no lugar mais profundo, onde, como se diz, estava ali a glória de Deus? Ora, se vocês olharem atentamente, perceberão que o santuário, tanto as 2 partes internas, chamadas santuários, quanto o átrio, o pátio, ele tem o sentido de um caminho a ser percorrido. Portanto, quando eu entro pela porta do pátio e me deparo imediatamente com o altar, eu me deparo com a morte objetiva, final, consumada de Cristo. Pronto, eu tenho aqui, nesse sacrifício, o perdão dos meus pecados. E agora? E agora que eu preciso adentrar. Tanto é que os irmãos vão observar, olha na sua Bíblia, que no capítulo 10 de Hebreus, no versículo 19 e 20, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez
para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, nós somos convidados não somente a ir até o altar de holocausto. O altar de holocausto é o começo de um caminho que me leva até o mais interior do tabernáculo, que é o Santo dos Santos. Somos convidados a passar pelo holocausto, o altar de holocausto, passar pelo sacrifício de Cristo e adentrar o Santo dos Santos. E, portanto, o nosso alvo é o Santo dos Santos. Então, com isso eu quero concluir o raciocínio, que o capítulo 9 nos chama a atenção para a necessidade que temos de chegarmos à experiência final e última de estar totalmente absorvido por Deus. Por que eu digo isso? Porque o Santo dos Santos, diz a Escritura, o mais íntimo lugar do tabernáculo, o mais profundo lugar do tabernáculo, é onde a glória de Deus enchia aquele lugar. Então, quando o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, dentro do Santo dos Santos, ele ficava completamente imerso na glória de Deus. Estamos falando aqui em termos totalmente pedagógicos, uma vez que o próprio templo do Antigo Testamento é pedagógico. São figuras. Para quem acha que não é figura, dê uma olhadinha no capítulo 9, versículo 23, quando diz: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Portanto, estamos tratando aqui do tabernáculo terrestre enquanto figura. Então, imagine só que quando nós chegarmos no Santo dos Santos, adentrarmos o Santo dos Santos, nós estaremos imersos completamente na glória de Deus. Mas aqui há um problema. A maioria dos cristãos, ao lerem o capítulo 9, capítulo 10, sobretudo o versículo 19, quando diz, e o versículo 20, que nós temos que entrar no Santo dos Santos, entende esta porção como sendo um ato isolado. Ou seja, irmãos, ontem eu estava em casa, eu estou aqui dando um exemplo, e eu estava então, assim, tão envolvido em oração e comunhão e contemplação, ontem eu entrei no Santo dos Santos. Mas e aí? Não, ontem eu entrei. Mas geralmente não usa essa expressão. Eles usam entrar na presença de Deus. E aí nos cultos, sobretudo nos cultos pentecostais, entende que entrar na presença de Deus é você ter um momento específico em que você deixa de lado todas as preocupações e se envolve em oração, e se envolve em adoração. E aquele momento, portanto, que você está ali, você está envolvido na glória de Deus. Ao passo que o Santo dos Santos é o alvo da nossa vida. Ao chegarmos no Santo dos Santos, nós estaremos completamente envolvidos na glória de Deus, o que significa que teremos alcançado o objetivo final da nossa salvação. Ou seja, teremos alcançado a plenitude da obra de Cristo trabalhada em nós. Os irmãos entendem isso? Então, temos que abandonar essa ideia de momentos estanques na presença de Deus. Por isso que muito se dá atenção, não sei se vocês lembram disso, creio que sim, que no movimento pentecostal, eu não tenho nada contra os pentecostais, tá, amados? É porque eles possuem uma série de erros que precisam de ser desconstruídos. Eles dão muita atenção à oração. Já viram? Quem ora mais, católico, reformado ou pentecostal?
Quem ora mais? Pentecostal tem a ideia de que ora muito. Mas o que eles fazem? O que é orar muito? Eventualmente fazem uma vigília. Nas vigílias eles falam, vamos tirar aqui meia hora de oração. Ou vamos tirar 1 hora de oração. Ou vão para o monte e falam que vão orar a noite todinha. Só que eles começam orando, mas daqui a pouco, quando eles caem no poder, aí é só aquela... Como é que eu chamo esse negócio? Aquela brincadeira, né? De cair, de pular e tal, entregar recado. Oração mesmo não tem. E vai ter o culto de oração, aí eles tiram 1 hora de oração ajoelhado. Todo mundo ajoelhado, joelho no chão, boca no pó, orando. Porque entende que é assim que se ora. E aí eu acho isso estranho, embora eu acredito que nós devamos ter momentos específicos de oração. Há momentos que você, particularmente, você retira um momento para ter uma comunhão mais específica com Deus, uma comunhão particular com Deus, que não significa necessariamente você dobrar o joelho, colocar a boca no pó e ficar falando com Deus, como se porventura você tivesse de informá-lo de muitas coisas e contar a ele muitas coisas. Mas a oração, ela envolve meditação, ela envolve contemplação, ela envolve adoração, envolve súplica, intercessão, enfim. Mas o que me estranha é o fato de o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, dar uma ordem aos cristãos, dizendo: orai sem cessar. Eu acho estranho. Vocês não acham, não? A não ser que o conceito de oração do apóstolo não seja o conceito de oração que se tem nos dias de hoje. Querem ver uma coisa? Se eu disser assim, irmãos, vamos orar. Logo, o que acontece? Você baixa a cabeça e fecha os olhos. Aqui nós temos o costume de orar sentado, às vezes ora em pé, de joelho, só se for voluntário. Não é? Se alguém às vezes chegar ajoelha, ora, ninguém se importa. Mas o fato é que falou em oração, logo você tem que ter aquela posição. Você imagine só, se quando Paulo dissesse orai sem cessar, ele tivesse este conceito em mente. Você não faria mais nada. Você não pode trabalhar, não pode dormir, não pode estudar, não pode almoçar, não pode jantar, não pode fazer qualquer outra coisa. Porque você tinha que ficar rezando o dia inteiro. E haja palavra, e você vai morrer de inanição e de tudo mais. De fome, de frio. Então, o conceito de oração deve ser outro. Embora, como eu disse agora há pouco, eu acredito que, particularmente, nós reservamos momentos específicos para ter uma comunhão mais direta, mais apropriada, mais específica, mais particular com Deus. É o momento que você tira de meditação, de contemplação, de adoração, né? De súplica, de intercessão. Porém, o conceito de oração é bem mais amplo. Então, vamos lá. Então, partindo aqui do tabernáculo terrestre, o apóstolo, ele quer nos fazer transitar. Estou fazendo a primeira abordagem. Fazer transitar da figura para a realidade. A figura qual que é? É o tabernáculo, com os serviços que ali se operavam e aqueles que operavam o serviço. Essas três coisas. Que incluía, no caso, os sacerdotes e o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o último ato do tabernáculo. Enquanto que diariamente se oferecia o sacrifício,
o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos para finalizar tudo o que foi feito durante aquele ano. Era a consumação. Como, entretanto, aqueles ritos e sacrifícios não tinham valor em si mesmos, porque eram figuras, era uma metáfora, acabando o sacerdote de adentrar o Santo dos Santos, começava um novo ciclo, tudo de novo. Por isso que diz que ano após ano ele tinha que entrar. E como ele entrava uma vez por ano, até chegar o dia da expiação, o dia do perdão, diariamente os sacerdotes imolavam o animalzinho no átrio, pegavam o sangue daquele animalzinho, entrava para o santo lugar, o primeiro compartimento interior, e ali ia até o altar de incenso, colocava nas quatro pontas do altar um pouquinho daquele sangue, e a fumaça subindo, aquela fumaça cheirosa, aquele incenso, de um lado a mesa com 12 pães, do outro um candelabro aceso, e aí ele oferecia aquele incenso a Deus, aquele sangue, e retornava. Todo dia acontecia aquilo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia o sacrifício aqui fora, pelos pecados do povo, pelo seu próprio pecado, pegava o sangue e ia agora para o mais interior e apresentava a Deus. Saindo dali, começava um novo ciclo. Ou seja, nunca acabava. E por que nunca acabava? Porque aquele serviço era simbólico, era metafórico, era material, era pedagógico. Aquele serviço não tinha nenhuma eficácia. Ritualístico. Nenhuma eficácia. Não podia alterar a vida de ninguém, não podia perdoar os pecados, não podia salvar, porque se ele pudesse realizar tudo isso, por que o Filho de Deus precisaria ter vindo em carne? Por qual motivo? Bastaria o sangue do cabrito. Então aquilo era uma figura. Agora, a grande questão no capítulo 10, 9 e 10, é transitar da figura para a realidade. Aí nós vamos encontrar agora a figura de Cristo como sendo, na sua encarnação, o cumprimento do tabernáculo, na sua morte, o cumprimento do serviço sacerdotal, que é a imolação, e na sua ressurreição, porque após a morte ele agora ressuscita como um homem pleno, como sendo agora aquele que alcançou a plenitude do propósito de Deus e, portanto, o homem perfeito, o protótipo, aquele com quem todos devem se identificar e serem conformados. Então, capítulo 9, basta você ler aqui comigo, a partir do versículo 11. Só para que ninguém fique na dúvida, os versículos aí 5, 6, 7, é a referência, né, ao que eu acabei de falar, de como acontecia sucessivamente os serviços. O versículo 8 diz que o Espírito Santo, com aquilo, dava a entender que ainda haveria de se abrir o caminho do santo lugar, que não havia se manifestado enquanto o primeiro tabernáculo continuava erguido, ou seja, enquanto prevalecia, enquanto pedagogia, aquele primeiro santuário terrestre, não haveria de vir o outro. No versículo 9 diz ser isso uma parábola para o tempo presente, e esclarece que, pelo fato de ser parábola, era deficiente. Olha o 9 e o 10. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta o quê? A parábola, se oferecem tanto os dons como os sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto.
os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Então, veja que o culto que acontecia, o serviço sagrado que acontecia no Antigo Testamento, naqueles símbolos, eram constituídos de comida, bebida, diversas abluções, cerimônias, ritos, coisas. Hoje poderia-se dizer, por exemplo, levantar a mão como sinal de aceitação de Jesus. A partir de quê? De um culto que se presta a Deus, formado de quê? De músicas. Como é que é o culto? Não tem que ter cantores, uma banda, uma orquestra, mas isso é culto a Deus? Ora, isso pode até instrumentalizar a oração, a adoração, o culto a Deus, mas não se resume nisso. Culto a Deus não é ter cantores e tocadores, como também não consiste em danças, como também não consiste em orações. E alguém que levanta a mão no final do culto como um gesto de que aceita Jesus. Aí continuam os ritos. Batismo em água. Entra na água, sai da água. E depois, comer um pedaço de pão, beber um pouco de vinho, suco de uva. E daí? E daí não fazer isso nem aquilo. Ou seja, tudo isso que eu coloquei aqui agora estão no âmbito do que diz: baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Ou seja, o santuário de Deus, o culto a Deus, o serviço a Deus, que tem como fim a elevação do homem do estágio de pó que ele é, caído, até ser plenamente homem, maduro, perfeita estatura de Cristo, não consiste destas coisas que no versículo 9 diz que eram coisas carnais. Ou melhor, no versículo 10 diz, ordenanças da carne. Ordenanças da carne não significa algo pecaminoso, quer dizer, coisas terrenas. Pastor, já que é assim, por que nós temos, então, os cultos, e nos nossos cultos nós temos cantores, nós temos tocadores, aí as pessoas batizam nas águas, as pessoas comem o pão, bebem o vinho, e fazemos orações. Então não deveríamos ter nada disso. Entenderam? Mas aí que está a questão. Entenda, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ou seja, para nós prestarmos a Deus verdadeira adoração, verdadeiro culto, verdadeiro serviço, e esse serviço não é prestar a Ele um serviço, mas é estar envolvido e desenvolvendo um serviço que consiste no nosso crescimento, que consiste num processo de transformação, de santificação, de mudança. Esse é o serviço. Não existe outro serviço para Deus, senão aquilo que se opera em nós e por meio de nós. Não há. Não é porque na igreja eu faço isso. Bem, entretanto, nós somos seres sensoriais. Nós não somos apenas espírito. Nós somos seres sensoriais. O que é um ser sensorial? É que nós lidamos, enquanto seres humanos, a partir dos nossos sentidos físicos. Então nós não podemos nos desvencilhar absolutamente dos sentidos físicos, senão vamos virar o quê? Vamos ter que ir para uma montanha e ficar lá.
Estágio de meditação completa, sem conseguir nada. O fato é que as ordenanças, por exemplo, do batismo em água e do partir do pão, de maneira particular, eles foram dados por Cristo para simbolizar, no caso do partir do pão, para fazer memória. É como que a igreja procedesse, mas que não desse a devida atenção aos elementos enquanto culto. Se você come o pão e bebe do vinho, achando que está fazendo grande coisa, não está fazendo nada. Isso aí faz parte do Antigo Testamento. Agora, se você participa do pão e do vinho, mas você consegue receber aqueles elementos como alguém que compreende a realidade que está ali, que aqueles elementos apenas representam, aí sim, aí você então, mediante a fé, mediante a visão espiritual, você agora toma para si a realidade dos fatos e não a materialidade daquilo que apenas representa algo. Por isso que nós cansamos de falar, sem nenhum medo de errar, que aquele pão é da padaria e o suco é do supermercado. A semana passada houve aqui o partir do pão. Os irmãos acharam extremamente estranho o modo como aconteceu. Na verdade, aquilo lá foi uma eventualidade, em razão de algumas coisas. Porém, vai voltar ao normal. Vai ser como era antes, sem problema. Mas o fato é que eu gostaria, naquele dia, que eu queria falar alguma coisa. Eu queria dizer para os irmãos que aquele pão representa algo que, se nós comermos do pão sem o sentimento daquilo que o pão representa, você pode comer uma padaria inteira, vai dar nada. O pão representa o que Cristo fez por nós, enquanto sacrifício. Pão representa, o pão ser partido, representa sacrifício. Mas não é sacrifício por si mesmo, é sacrifício em prol do outro. Pão partido representa morte. É um morrer. Mas não é morrer porque é pecador, o salário do pecado é a morte, Cristo não tinha pecado. É morrer em prol do outro. Então, primeiramente, a morte de Cristo é aquela morte em meu lugar. Porém, quando eu como daquele pão, e então o Gilmar também come, a Edna come, o fulano come, o Beltrano come, o Cicrano come, nós estamos dizendo que nós somos um e, portanto, nós morremos para nós mesmos, para servir o outro. É onde são quebradas as barreiras, as divisões, onde são quebrados, por exemplo, as minhas impressões, os meus preconceitos. Vai ter lugar cheio de preconceito assim lá longe, em igreja, tá louco? É muito preconceito, é preconceito com a viúva, é preconceito com os divorciados, é preconceito para com as crianças. Sai daqui, menino! E se for filho de pobre, piorou. É verdade. É preconceito com a questão social. Se a pessoa é um doutor, ela tem um privilégio. Se a pessoa não é nada, ela não é nada. Eu duvido. Chegar numa igreja por aí, você vê um doutor, coronel, comandante de um quartel militar, e ele está sentado aí no banco. Eu duvido. Vocês conhecem? Membro de igreja? Logo ele vai ter que ter um cargo grande. E uma cadeira, um lugar, uma posição, tem que ter. Você deixa ele lá e sentar lá, ele vai mudar de igreja. Ele vai para o lugar onde ele pode ter a posição. Se bem que aqui não é assim. Aqui não funciona assim. Mas
Portanto, o partir do pão tem uma realidade espiritual, que se não for compreendida e se não for experimentada, pode parar. Você pode fazer aquela ceia, partir do pão, sei lá, todo dia se você quiser com a igreja. Não resolve nada. Batismo, semelhantemente. Batismo em água é apenas uma demonstração pública, isso é uma necessidade dos homens, como um meio de que se entende e se confessa publicamente que aquela pessoa, ela, pela fé, se une à morte de Cristo e à ressurreição com Cristo. Não foi isso, você pode batizar 1 milhão de vezes. E é estranho, existem algumas denominações bem facciosas, né? Tem umas mais facciosas que as outras, são aquelas que não aceitam o batismo de outra congregação. Se a pessoa é daqui, um exemplo, daqui não, vamos colocar, a pessoa é da Assembleia de Deus, cristão, filho de Deus, servo de Deus, aí ele vai e se converte aos adventistas um dia. Não tem isso? Aí chega lá, os adventistas não aceitam o batismo que teve na Assembleia, não vale. O batismo que vale é o daqui, a da adventista. Só o pastor adventista é que pode realizar o verdadeiro batismo. Que bobagem, gente. O primeiro erro foi se converter da Assembleia para o adventismo, né? Na Assembleia ele estava no espeto. Na adventista caiu na brasa, piorou. Bem, mas o problema é colocar nessas coisas. Então nós cantamos 4 hinos antes do culto, no início do culto. Bem, se aqueles que estão tocando a guitarra, o violão, o contrabaixo, o teclado, bateria, enfim, aqueles que estão cantando, ou que está aqui com o microfone na mão, cantando a canção, quem está ali fazendo vozes, quem está aqui sentado com a mão levantada, o outro que está ali filmando, o outro que está lá vendendo um livro, o outro que está lá olhando o carro, se todos aqui não tomarem aquele momento como sendo um momento de comunhão, de verdadeira declaração coletiva daquilo que está sendo dito, se aquilo não sai do meu coração, não é culto, não é adoração. São coisas, como diz, não passam de ordenanças da carne, é rito. O mesmo se dá com as ofertas. Se você vem no meio da reunião com um envelope, tenha R$1 dentro ou tenha R$1 milhão. Se você pensa que servir a Deus é dar dinheiro para a igreja, você também está incluído, ou esse ato está incluído dentro daquilo que não passa de ordenança da carne. Não é questão de dar dinheiro. O grande problema da igreja, às vezes, está em torno do problema dinheiro. Umas têm muito dinheiro, outras têm que ficar pedindo dinheiro. E ninguém pensa que devemos esquecer o dinheiro e desenvolver um coração generoso, um coração que deseja doar algo material para o bem do outro, seja para alimentar o outro, a família, para curar o doente, seja para que o serviço a Deus, a palavra, ela continue a ser pregada. Aí sim, aí é serviço a Deus. Do contrário, não é. Então, a despeito do que seja, pastor, essa igreja aqui não pode dançar. É lógico que não pode dançar. Vai montar um grupo de dança na igreja, de coreógrafos, para ficar. Agora, se você dança,
Porque se você tem uma manifestação com uma linguagem corporal que procede do seu coração de alegria ao Criador, dance. É adoração. Não é regra, não é nada. É você que quer, que seu coração está cheio, você está dizendo para Deus, né, dentro de você, acima de você, abaixo de você, do lado, não importam as pessoas, você está dizendo, e você tem várias maneiras de dizer, porque linguagens são várias. Os irmãos entenderam a questão? Bem, falei isso para demonstrar como que o apóstolo está dizendo e condenando. Não tome a palavra condenando como condenando, mas no sentido de colocando todas essas coisas do âmbito carnal como sendo coisas que não têm nenhum valor. Portanto, é preciso transitarmos do significado para o significante. O santuário enquanto significado para a realidade em Cristo enquanto o significante. A sombra e a realidade. Compreenderam? Por isso no versículo 11 diz: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados. E aqui parece contraditório, né? Porque fala quando veio Cristo de bens já realizados. Se já estão realizados, e por que ele vem? Se os bens já são realizados, por que ele vem? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Isso não intriga vocês? Eu, quando leio a Bíblia, eu fico lendo e fico me intrigando. E quando eu me intrigo, eu fico buscando saber como é que Cristo veio como sumo sacerdote dos bens que já foram realizados, já são feitos. E esse paradoxo se dá exatamente porque aqui há o encontro do Cronos, que está para o homem, o tempo que está para o homem no eixo da história, ele sempre se situa no presente. O homem. Não, pastor. O homem se situa no passado, no presente e no futuro. É como assim? O homem do passado não se situa. Ele não está mais lá. O homem ele vive sempre o presente. O passado para mim nunca existe. O futuro também não existe. A minha vida, a minha existência é sempre o meu presente. Porém, eu tenho as minhas referências do que aconteceu no passado e as minhas expectativas do que vai acontecer no futuro. O homem está preso, ele é prisioneiro do tempo. Então, ele está pensando o passado, vivendo o presente, olhando para o futuro. E isso aqui é o homem. Deus, ele é atemporal. O tempo para Deus não existe. E para demonstrar isso, talvez não tenha nenhum texto melhor do que o de Pedro, quando ele diz, olha, para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Você tem como entender isso? Como é que um dia é como 1000 anos? Então 1000 anos deveriam ser como trilhões de anos, sei lá, bilhões de anos. Tinha que sempre ir multiplicando, né? Se 1 vale 1000, 1000 vale quanto? Você não tem que jogar para frente? E sempre multiplicando ou não? Mas ele diz que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Ou seja, perdeu-se totalmente a noção de tempo. Deus é atemporal. Portanto, Deus não tem expectativa. Deus não tem futuro. Deus não tem passado. Deus é.
Agora, para nós, enquanto homem, nós vemos Deus enquanto aquele que foi, aquele que é e aquele que será. Para nós. Senão vamos encontrar na Escritura. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas esse ontem é para ele ou é para nós? É para nós. É para o homem que está na terra. Então, quando o eterno entra no Cronos, no tempo, ele vai realizar por meio do homem, no caso Jesus, ele se encarna, aquilo que para ele são coisas realizadas. Para ele está tudo feito. Tem nada a ser feito. Imagina Deus, né? Esperando a gente. Quando será, hein, Miguel? Que esse povo vai... Deus não tem essa expectativa. Isso porque o tempo e o espaço são fenômenos que em algum momento não havia, inclusive. Os próprios cientistas e os grandes cientistas, e mesmo os ateus, sabem que o tempo e o espaço surgiram em algum momento. Eles contabilizam aí uma média de 14 bilhões de anos, que é onde eles datam o Big Bang, a grande explosão, o começo do universo. É que eles datam. A Terra eles datam de 4 bilhões de anos. O universo há 14 bilhões de anos. Mas isso aí, eles próprios sabem que tempo e espaço está para... são fenômenos. Então, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, o que significa que aquilo que ele haveria de realizar no tempo já estava realizado. Então, aqui nós haveremos de ter uma manifestação. E só para os irmãos terem uma ideia do que eu estou dizendo, capítulo 9, versículo 26. E todo esse capítulo fala sobre essa entrada do eterno no tempo. Essa contradição para nós, né? Olha o que diz. Falando da morte de Cristo, histórica, atenção, falando da morte histórica de Cristo, olha para onde ele vai remeter o efeito dessa morte histórica. Ora, neste caso, ele aqui está comparando o sacrifício de Cristo com o sacrifício dos animais, né, que não tinham nenhuma eficácia. Seria necessário, ou seja, não é o fato. Mas nesse caso, se assim fosse, seria necessário que ele, Cristo, tivesse sofrido muitas vezes. Se a morte de Cristo fosse como a dos animais, seria necessário, se assim fosse, lógico que não é, ele está argumentando exatamente o oposto, mas se assim fosse, seria necessário que ele morresse ou ele sofresse muitas vezes. Olha para mim, imagine só, ele não morreu no Calvário? E no dia seguinte? Teria que morrer de novo? O argumento do apóstolo Paulo. Se o sacrifício de Cristo fosse apenas um sacrifício comum, como o dos animais, matava-se um animal hoje, no dia seguinte tinha que fazer o quê? Matar outro, outra vez. E depois? Outro. E depois? Parava. Se o de Cristo fosse assim, olha o versículo 26. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido
muitas vezes. Olhe para mim. Cristo morreu no Calvário ou não morreu? E no dia seguinte? Segundo o texto, morreria de novo. E depois? Tem um detalhe aqui que vocês não estão observando. Tem um detalhe que vocês não estão observando. É porque eu gosto de fazer esse tipo de coisa para vocês pensarem. Receber pronto é bom. Tem que pensar. Eu vou ler o versículo anterior. Nem ainda para se oferecer, 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Então aqui, todo ano tinha que levar a oferta do sangue, não tinha? Lá atrás no Antigo Testamento, não tinha que levar? Todo ano? Versículo 26. Ora, nesse caso, ou seja, se Cristo tivesse feito o mesmo que o outro, entrado em santuário terrestre, com sangue de animal, seria necessário que ele, Cristo, tivesse sofrido muitas vezes. Aí eu pergunto, Cristo não sofreu no Calvário? E no dia seguinte, o que haveria de acontecer? Sofrer de novo, e depois sofrer de novo. Calma, vamos ler o texto completo. Nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Ou seja, quando foi que ele sofreu a única e eterna morte? Não, o que o texto está dizendo. Pessoal, olhem para mim. O texto não está comparando a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, com a morte dos animais? Sim ou não? Não está comparando também Cristo entrando nos céus com o seu próprio sangue e não com o sangue alheio? E os sacerdotes no Antigo Testamento entravam uma vez por ano, repetidamente, com sangue alheio? No caso de Cristo, com o seu próprio sangue? Sim ou não? Então, essa é a comparação. Eu tenho aqui a figura e a realidade. Quando, entretanto, o apóstolo fala sobre a realidade, que ele diz que se porventura a realidade fosse semelhante à figura, ele teria que sofrer muitas vezes, desde quando? Desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tendo ele morrido a morte na fundação do mundo, se fosse como a dos animais, teria que continuar a morrer. Então, como ele não tem que morrer várias vezes, morreu uma única vez. E qual foi essa época ou esse momento? Desde ou antes da fundação do mundo. Foi aqui que ele morreu uma única vez. E nunca mais precisou morrer. E na cruz, na histórica manifestação. Os irmãos conseguem ver o que eu estou dizendo? Isso é uma loucura. E é porque o nosso ministério, ele é anônimo ainda, está no anonimato. O Alexandre não representa ameaça para ninguém. Ninguém. No dia que começar a representar ameaça, vão me chamar de Satanás. Simplesmente isso. Mas não é o que está escrito? A morte de Cristo, no tempo, na história, é a manifestação da morte do Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 17, versículo 8, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo
20, salvo engano, ou é 2 Pedro, versículo 1, 20. Enfim, quando, porém, versículo 11, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados. Olha os bens já realizados aqui. Ele veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, porque Deus não está no tempo. Agora, existe uma incursão do eterno no tempo para os homens. Para os homens. E aí diz, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, ou seja, externa, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. E aí nós temos aqui o primeiro ponto. O livro de Hebreus é um dos livros mais difíceis de se entender. Não sei se vocês estão observando isso. Mas diz que quando, porém, veio Cristo. Então, quando, porém, veio, aponta para a questão do tempo. Dos bens já realizados, para a questão atemporal. Para Deus já realizado. Para os homens, quando ele veio. Aí ele diz, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Aí eu pergunto, Cristo veio à terra mediante um tabernáculo ou não? Que tabernáculo era esse? O seu corpo. Então observa que o apóstolo coloca como realidade do tabernáculo do Antigo Testamento, primeiramente, a primeira concretização da figura é a humanidade. Ele vem no melhor, no maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, feito por Moisés, por Salomão, não desta criação dos homens, feito por homens. Ou seja, é o templo que o próprio Deus fez. Ele vem em carne. Então, ele vem como homem. Entenda isso. Os irmãos precisam compreender. Ele veio como homem. E aqui está o grande detalhe. Como homem, ele assume uma humanidade tanto quanto a nossa. Tanto quanto. Vamos à prova disso. Hebreus capítulo 2. Versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Cristo, né? Igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a sua vida, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que ele, que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O que a Bíblia está falando da humanidade de Cristo aqui? Primeiro, participante de carne e sangue como todos nós. Segundo, uma humanidade tão
passível de ser tentada como nós. Tão passível. Lógico, o capítulo 4 de Hebreus vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Mas o fato é que ele pega uma humanidade frágil, sob os efeitos do pecado. Ele não se reveste de si mesmo, porque é impossível que Deus minta, é impossível que Deus seja trevas ou tenha trevas. Agora, quando ele se reveste de humanidade, de criação, ele entra agora numa condição de possibilidades. E agora ele precisa, nesse tabernáculo, obter para esta humanidade redenção. Qual foi o primeiro corpo, homem, a experimentar a completa redenção? O primeiro homem, carne e sangue, que experimentou eterna e definitiva redenção. Qual é o nome dele? Jesus. Deus vem, toma o homem, porque Deus não era homem, não é homem. Ele se reveste de humanidade e fala: eu vou tomar este homem, esta humanidade, carne e sangue, sob os efeitos do pecado, com a fragilidade de uma humanidade sujeita a todas as consequências do pecado. E essa humanidade e essa carne que não sabe e não quer obedecer. Hebreus capítulo 7. Ou melhor, capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas. Imagina Deus com forte clamor e lágrimas. Quem era aqui? É Deus ou é homem aqui? Primeiro que Jesus já está indicando, né? Esse que de ti nascerá, será chamado pelo nome de Jesus. Humanidade. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, este ponto, ele se veste de humanidade e diz: este homem, belemita, porque nasceu em Belém, nazareno, criado em Nazaré, galileu, teve seu ministério na Galileia, identificado com os galileus. Este homem, esse ser, essa criatura, vai passar por um processo de aprendizado, de mortificação, de obediência e de aperfeiçoamento. Irmãos, como é grande a obra de redenção. Por isso que os céticos, incrédulos, ateus, ou de outras religiões, são contra o cristianismo no que tange à pregação da cruz.
Porque o cristianismo diz, não, Jesus morreu na cruz, está perdoado o pecado, acabou. Ah, é isso? Então ele morreu e eu estou salvo. Eles não acreditam nessa salvação meramente objetiva. Lógico, existe um efeito objetivo, sim. O sacrifício de Cristo, eu disse a semana passada, ele age na nossa consciência enquanto purificação da consciência. Ou seja, o sacrifício de Cristo, uma vez que é substitutivo, ele nos dá uma consciência tranquila. Justificados, pois, mediante a fé, justificado, pois, com Deus, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, essa paz, essa consciência tranquila, Cristo morreu por mim, Ele perdoou todos os meus pecados, deles Ele não se lembra mais. Essa obra objetiva de Cristo, essa obra judicial de Cristo, esta obra garantidora de Cristo, quanto ao perdão de pecados, isso é um fato. Não tem como negar isso. Agora, só um detalhe. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Falando acerca do dilúvio, da arca. Lógico, Pedro trazendo essas figuras todas para a realidade do Novo Testamento, diz, a qual, no caso a água, figurando o batismo, agora também vos salva. Olha para mim. Já imaginaram alguém dizer isso para você? As águas do dilúvio eram a figura do batismo. Agora também vos salva. Noé não foi salvo através das águas, ele não passa pelas águas, e ele não é salvo, ou não é? E agora também diz que aquilo era a figura do batismo. Passamos pelas águas do batismo, ou não? Agora também vos salva. Por isso que tem aqueles que dizem que o batismo faz parte do processo de salvação. Está aqui escrito. Só que a pessoa só lê até aqui, não continua, quando diz, não sendo, o batismo não é a remoção da imundícia da carne. Salvou você organicamente? Ué, que tipo de salvação é essa? O batismo, ele é uma manifestação da minha fé. Eu creio e sou batizado. O batismo não é a remoção da imundícia da carne. A imundícia da carne vai ficar aí ainda, como está até hoje aí, nas costas, pendurado, todo mundo no lombo de todo mundo. Mas então o que significa aquilo? É porque, passando eu pelo batismo, eu estou dizendo que eu creio na morte e na ressurreição de Cristo. O que implica a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Cristo. Então, a morte de Cristo histórica na cruz do Calvário me salva no sentido de eu ter agora uma boa consciência para com Deus. Os meus pecados estão perdoados, todos os pecados estão perdoados. Mas não para aí a história. A minha humanidade precisa alcançar o que a humanidade que o Filho, da qual o Filho se revestiu, também alcançou. Então agora, Cristo vem num tabernáculo humano, e é por meio da morte,
é que ele, é por meio da morte, é que ele obtém eterna redenção. Quem entendeu? E aí eu vou finalizar em razão do tempo, mas deixando aqui um ponto. Por que a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo? Eu pergunto, por que Cristo disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as? Batismo. Por que o próprio Cristo, ao falar da salvação, ele agrega à fé o batismo? Se o batismo não é a remoção da imundícia da carne, se o batismo não é elemento de salvação, porque quem redime é o sangue de Cristo, nem de perdão de pecados, por que o batismo está aí? Fazer discípulos batizando-os, quem crer e for batizado, porque esse batismo a que Cristo se refere não é o batismo daquela água. Ele está dizendo: a salvação sua só opera, acontece, quando você se une a Ele. Eu tenho que me unir a Ele. Eu estou unido, e daqui do meu coração ninguém tira, não. Não, é unir-se a Ele na sua morte. Salvação implica morte. Quando eu criei, eu morri com Cristo. Como assim? Você morreu? Está morto? O velho homem está morto? Está morto? Você está morto, o que ele está fazendo aí? Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Ou não está aí? Me aponte aí um cristão no mundo que diga: não, aqui não tem velho homem, aqui só tem novo homem, aqui não tem velho Adão, aqui só tem um novo Adão, aqui não tem a imundícia da carne. Me aponte um. De duas, uma. Ou o evangelho é mentiroso, o evangelho não é evangélico, ou o evangelho é falso e está mentindo, ou então nós não estamos entendendo o evangelho. E esta, certamente, é a proposição. Evangelho de salvação é: ou você se une à morte de Cristo e ressuscita com Ele, e aí você está salvo, ou não há salvação para você.